Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre 5 erros que você está cometendo e que estão travando a sua performance. Mas antes, vamos lá. Você vai se inscrever no canal, você vai dar aquele like e vai encaminhar esse vídeo aqui para pelo menos 2 pessoas, vamos combinar? Erro 1. Treinar em jejum sem critério algum. Uma perda de tempo. O treino em jejum, ele pode ser útil em algumas fases de treino, mas na maioria das vezes vai te deixar mais lento, pode te gerar queda de imunidade, o que consequentemente gera uma queda de rendimento. Principalmente se você faz um treino mais intenso e de mais volume nesse período da manhã e está buscando rendimento, o treino em jejum pode não ser a melhor opção para você. Erro 2. Comer pouco carboidrato. Galera, o carboidrato é o rei da performance. Não existe performance sem carboidrato. Ele é a nossa fonte mais eficiente de energia e as quantidades, elas podem estar relacionadas a volume e intensidade de treino. Então vamos aqui, uma continha que pode ajudar vocês. O seu treino, ele é um treino menos intenso e de menos volume, de até 1 hora ali, mais ou menos. Então, a gente pode trabalhar com 3 a 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Como que funciona isso? Você vai pegar o seu peso e fazer vezes esse número. Uma pessoa com 70 quilos, usando 3 gramas de carboidrato por quilograma de peso, 70 vezes 3, 210. Então, a ingestão mínima dessa pessoa ao longo do dia deveria ser de 210 gramas de carboidrato distribuído em refeições. Você treina com um pouquinho mais de volume, ali de 1 hora a quase 2 horas. Aí a gente já pode ir de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Você treina mais de 2 horas, chegando de 2 a 3 horas ali de volume de treino diário. Essa quantidade de carboidrato pode ir ali de 7 a 10 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Você treina mais de 3 horas, mais de 3,5, 4 horas de volume de treino, a gente pode chegar de 9 a 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Claro que a gente vai levar em consideração também modalidades, né? Endurance, modalidades esportivas onde o treino de força é o principal objetivo. Então, se essa pessoa faz crossfit, se ela faz musculação, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de ingerir o carboidrato. Mas o que eu quero que vocês entendam é: se a busca é por performance, se a busca é por rendimento, tem que ter carboidrato envolvido. Fora que, olha que ponto importante, o carboidrato ele é um poupador de proteína. Então, se eu diminuo muito o consumo do meu carboidrato, a proteína, que tem o papel principal de fazer manutenção da minha massa muscular e construção da minha massa muscular, esse papel não vai ser bem feito. Então, sim, diminuir de forma considerável a sua ingestão de carboidrato, além de diversos malefícios, pode também causar perda de massa muscular. Quer performance? Perdendo massa muscular? Vai ficar muito difícil. E é muito importante que essa ingestão de carboidrato, ela não deve ser feita somente pré, intra e pós-treino. Quando eu falo nessa quantidade de carboidrato, ela é distribuída e fracionada ao longo do dia. Até porque o carboidrato ele tem um papel muito importante na recuperação. Existe boa performance sem recuperação? Gente, não. Se você não tem uma boa recuperação, você não consegue chegar bem para suas próximas sessões de treino. Sejam essas sessões feitas no mesmo dia, ou sejam essas sessões feitas com intervalo aí de pelo menos 24 horas. Então, tudo que você consome, toda a sua ingestão de carboidrato, essas 24 horas e também ao redor do treino, conta para que essa ingestão seja adequada e te deixe melhor preparado para a sua sessão de treino. Erro 3. Não consumir nada durante treinos longos. Em treinos aí com mais de 90 a 120 minutos, fazer uma reposição de carboidrato pode melhorar a sua performance e também a sua recuperação no período pós-treino. A regra é mais ou menos assim. Em treinos de até 60 minutos, não existe necessidade de fazer reposição de carboidrato. Você pode ir com tudo aquilo que você está consumindo ao redor desse treino nas últimas 24 horas. E em treinos com mais de 60 minutos, chegando ali até 2 horas, de 1 a 2 horas, 30 gramas de carboidrato por hora já pode ser muito interessante. Onde que eu encontro 30 gramas de carboidrato? Em 30 gramas de mel,
um sachê de gel, 35 gramas, um pedacinho ali de goiabada, 200 a 250 ml de um suco de uva. Essas são algumas opções onde você encontra uma média de 30 gramas de carboidrato que você pode utilizar como intratreino se o seu treino dura ali pelo menos 2 horas. De 2 a 3 horas, essa ingestão tem que ser um pouquinho mais alta. Então, 60 gramas de carboidrato já é o mais adequado. E em treinos acima de 3 horas, aí nós já vamos para 90 gramas de carboidrato, claro, respeitando sempre tolerância individual. É muito importante que isso, de fato, esse intratreino, ele seja testado durante os períodos de treino, porque eu sei que eu tô falando aqui para algumas pessoas também que fazem provas de endurance, ultra endurance, e que ficam mais de 2, 3 horas, muitas vezes, participando de uma competição. Quando não acontece essa ingestão de carboidrato em treinos mais longos, você pode ter uma queda no rendimento, pode gerar uma hipoglicemia. É claro que, assim como eu falei no item 2, o importante é que toda a sua ingestão esteja adequada e não somente contar com esse intratreino. Mas se você tem um volume maior de treino, o intratreino pode sim colaborar com a sua performance e muitas vezes ele pode ser mais que necessário. Ignorar hidratação e sódio. Se você bebe pouca água e perde muito sódio, isso pode te gerar cãibra, fadiga precoce e até confusão mental. Estou louco! Claro que devemos levar em consideração temperatura local e perda de sódio. Nem todas as pessoas perdem sódio com o mesmo volume e com a mesma velocidade. E até o lugar onde você treina pode influenciar na velocidade dessa perda. Então, pessoas que treinam em locais mais quentes, por exemplo, essas pessoas vão suar mais e, consequentemente, tendem a ter uma perda de sódio mais acelerada e também uma necessidade maior com a ingestão de água ao redor e durante o treino. A ingestão de sódio, quando necessária, pode ir de 300 a 600 miligramas por hora. A ingestão de água pode ir de 400 a 800 ml por hora, tanto de treino quanto de evento, de competição. E como que eu vou definir isso? De acordo com a sua perda. Você pode fazer um teste. Por exemplo, se quando você treina, você observa que mais ali pro finalzinho do treino, ou quando você começa a suar muito, você pega assim na sua pele, ó, vem aquele branquinho no seu dedo. Isso é sódio saindo do corpo. Roupa. Então, por exemplo, treinar com uma roupa preta, você observa que mais pro final do treino ali, a roupa fica um pouquinho branca em algumas partes, umas manchinhas mais brancas. Isso é sódio. Então, isso pode mostrar que você é um grande perdedor de sódio, que talvez, no seu caso, a ingestão intratreino ou intraprova seja adequada. É importante lembrar também e ressaltar que nós temos uma reserva no corpo de sódio muito grande, né? Nós ingerimos sódio em basicamente todos os alimentos que consumimos. Então, quando você vai comer um arroz com feijão, por exemplo, aquilo ali foi preparado com sal, até o industrializado. O sódio, ele é muito utilizado na indústria, né? Até porque ele é uma forma também de armazenar alimentos por mais tempo. Ele é um conservante. Então, basicamente, tudo que consumimos vem com um pouquinho de sódio. Então, não são todas as pessoas que precisam fazer essa reposição e também não é com 1 hora de treino, 1 hora e meia de treino que você precise fazer essa reposição. Mas fica muito de acordo com temperatura local e, principalmente, se você é um alto perdedor de sódio ou não. Água, a hidratação. É muito importante chegar para o treino já muito bem hidratado e não contar somente com essa ingestão de água durante o treino. Mas é sim importante que essa água seja ingerida, então dá uns golinhos ali de água durante o treino. Isso vai ajudar a normalizar a sua temperatura corporal. Toda vez que nós estamos treinando, a nossa temperatura ela sobe. Essa alta temperatura corporal pode diminuir meu rendimento, pode me gerar uma queda de performance. Então, ir bebendo água ao longo ali do treino, durante o seu treino, pode ajudar nessa regularização de temperatura corporal. Erro 5. Subestimar o seu sono. Sono de qualidade melhora tempo de reação, força, potência e velocidade. A privação de sono vai sim reduzir a sua performance, mesmo que você esteja se alimentando de forma adequada. Além disso,
o sono colabora com a sua imunidade e ajuda na prevenção de lesões. E também atua na sua regularização hormonal. A quantidade de sono também é um fator individual. Algumas pessoas têm uma necessidade maior de volume de sono do que outras para poderem se recuperar. Um praticante de atividade física ou uma praticante de atividade física, de 7 a 9 horas é um tempo bom. E um detalhe aqui muito importante. Gi, eu durmo 8 horas, mas eu vou dormir 1 hora da manhã. O que de fato colabora com a sua recuperação, com a regularização desses hormônios, diminui as chances de você ter queda na sua performance, na sua imunidade, é o sono noturno. Eu sei que nem sempre todas as pessoas conseguem ter uma boa noite de sono. Inclusive, muitas pessoas trabalham nesse período e aí essa pessoa ela não tem muito o que fazer. Agora, você que tem a oportunidade de dormir bem e de dormir mais cedo, não perca essa oportunidade, porque um sono de qualidade vai fazer toda a diferença. Nosso vídeo aqui seja muito para falar sobre sono e performance, indo até um pouquinho aqui, puxando um ganchinho pro lado do emagrecimento. Você sabe que a privação de sono pode prejudicar o emagrecimento de diversas formas. Mas nós temos alguns hormônios que são hormônios relacionados à fome e saciedade. Ou seja, um hormônio que nos avisa sobre estamos com fome, vamos comer. E um hormônio que nos avisa chega de comer, já estamos saciados. Quando você não dorme bem, esses hormônios eles ficam desregulados. E aí o que acontece? Aumento de fome, diminuição de saciedade. Então você vai ter mais dificuldade para manter a sua dieta. Isso é importante principalmente para quem está numa dieta para emagrecimento, né, e que precisa se manter em déficit calórico, mas isso também é importante para quem está buscando performance. Até porque você tem uma estratégia a ser seguida, né? Você tem ali os alimentos, uma composição calórica a ser seguida. E não estar com a sua saciedade em dia e bem controlada pode prejudicar a sua adesão à dieta. Fora que recuperação, o sono é mágico para recuperação. Eu costumo falar isso, o atleta que dorme bem, ele está em vantagem. O atleta que dorme mal, ele está em desvantagem. O sono é disparado o melhor recuperador que nós temos. Então você vai ter melhora de concentração, você vai se sentir muito melhor para o treino, você vai chegar muito mais disposto para o treino e vai se recuperar muito mais rápido de uma sessão para outra. Então priorize e tenha uma boa noite de sono, porque ele está entre os pilares mais importantes para a melhora de performance. Pelo menos vou ter um pouco de sossego. Vou dormir um sono bem gostosinho. Esses são os 5 erros mais comuns e que podem estar sabotando o seu desempenho. Você está cometendo algum desse erro ou alguns desses erros? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quer trabalhar melhor cada um desses pilares que eu falei aqui, cada um desses 5 erros que eu falei aqui, continua aqui no canal, que com certeza a gente vai trabalhar de forma muito mais específica cada um deles. E não esquece de se inscrever e não esquece de dar aquele like. Até o próximo!